Durante o evento da Gamescom no Brasil, pessoal, a Nintendo foi entrevistada por alguns produtores de conteúdos. E as pessoas que foram entrevistadas foram Bill Van Zyl, que é o diretor da Nintendo para América Latina, e a Pilar Pueblita, que é a Public Relations da América Latina. Nós vamos fazer nesse vídeo aqui uma análise de algumas coisas que foram ditas, as partes melhores que eu separei aqui para vocês, e eu também tenho mais uma informação aqui para vocês a respeito de uma coisa que boa parte da galera vai ficar muito feliz. Mas bora para esse vídeo, é claro, após a nossa vinheta. Bora lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Para quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe, porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala pessoal do Sou Nintendista, tudo beleza? Eu sou Thales Oliver e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, já estamos quase chegando aos 900 inscritos aí. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem legal, que é o Digplay e o Coelho no Japão entrevistaram, né, os representantes aí da Nintendo Latam. E eu separei vários pontos aqui pra gente falar, tá? E eu vou compartilhar a minha tela pra gente fazer todas essas análises aqui juntinhos. Beleza, pessoal? Vamos lá! É o seguinte, vou colocar aqui pra vocês o vídeo do Coelho no Japão, tá? Que ele fez a entrevista aí com o Bill Van Zyl. Nesse primeiro momento aqui, tá? Não vou colocar esses 3 minutos, também o do Digplay, que ele perguntou, né, eles perguntaram, né, pra eles em relação aos jogos que estão vindo em português, né? Vou fazer um mini resumo aqui para não ficar muito repetitivo. É o seguinte, né, desde o jogo da Princesa Peach até hoje, né, e também até o final desse ano, nós vamos ter jogos em português, né? Tivemos jogos em português na Nintendo e teremos até o fim do ano, com exceção de Endless Ocean, que não teve, né, e nem Paper Mario The Thousand Year Door. Fora isso, desde o jogo da Princesa até o Mario e Luigi Brothership estarão em português. E eles estavam falando, né, pra gente esperar mais, né, desses jogos aí que haviam sido prometidos, né, o português anteriormente. Depois eles falaram que era uma questão de paciência e de tempo também para que os jogos tomassem força com o nosso português. Mas uma revelação muito legal, tá, que teve aqui foi o momento que o Coelho perguntou. Vou botar aqui pra vocês. Super Mario Party. É sobre o jogo Super Mario Party Jamboree. Foi perguntado sobre vozes, né, e legendas, né? As legendas a gente já sabia que ia ter em português, mas e as vozes? Brazilian Portuguese, and then we still have. Go ahead. Is that also dubbed in Portuguese or only the texts? Dubbed or text also? Que ele foi confirmar lá com a Pilar. Sorry, I didn't get Jamboree. Oh, no, it's actually voice. Oh, Voice wow, also, it's yeah. voiced. Brazilian Portuguese. Mario Party Jamboree aí, ó, dublado em português. Brazilian voice in Então vai ter, né, as dublagens, assim como no Mario Party Superstars, tá? Então no Jamboree vocês também podem esperar isso aí, tá? Só não falaram de Metroid Prime 4, tá? Eu trouxe o vídeo aqui no meu canal, que a gente, por enquanto, só tem lá as informações do jogo em inglês, né? Não tem informação para nenhum outro idioma. Os idiomas clássicos, né? Espanhol, italiano, francês, holandês, com certeza deve ter. Vamos aguardar aí em relação aos jogos em português. Lembrando que o Donkey Kong Country Returns não vai estar em português, visto que é aquelas coisas que eles comentam em relação a jogos do passado, beleza? Então, pessoal, quero falar agora para vocês, tá? Um ponto muito legal, que é o seguinte. Ele foi perguntar aqui de Mario Luigi Brothership, que você ia ter, mas não. Sobre a dublagem. I'm going to ask the expert, my helpline.
E agora aqui. First, the Legend of Zelda game, that's huge for us. Yeah. And we also have one more product that I'm very curious if we're having it day one here in Brazil, which is the Nintendo Switch Lite. In my opinion, the best looking one so far. Então o Coelho vai perguntar aí sobre o Nintendo Switch Lite, né, a versão do Hyrule, né, que foi anunciado lá com o Echoes of Wisdom, e eles confirmaram, tá, pro Brasil, vai sair. Is it coming to Brazil? It's coming to Brazil. We're still working on all the logistics to get it over here, but the plans are we're going to have it here in Brazil. Nintendo Switch Lite, beautiful Zelda version. Yeah, excited. Yeah, that's super cool. Oh, speaking of Zelda. Mas depois, quando a gente for assistir lá o vídeo do Coelho, tá? A Pilar dá uma informação extra falando que o Nintendo Switch Lite, tá? Essa versão não vai sair no mesmo dia, tá? Do jogo, que é previsto pro dia 26 de setembro, devido a esses problemas de logística e tal, Brasil e tudo mais, então deve chegar um pouquinho mais depois, tá? Então, a próxima agora que a gente vai falar It's vai awesome ser, to have deixa eu you botar guys aqui. come to Brazil here. You like fly all the way here and are super present in all the events. Is it possible that someday maybe like we get some of the Japanese? Tá, isso aqui a gente vai falar dos produtores japoneses, né, deles virem pra eventos no Brasil e tudo mais. Isso aqui é mais que um sonho nosso, né, eles falou que por enquanto, né, a gente não tem informação disso, né, até porque eles são muito ocupados e tudo mais, mas, né, não promete nada, quem sabe algum dia. Agora eu quero falar pra vocês, gente, foi uma pergunta muito legal sobre precificação dos jogos aqui no Brasil. The prices of games here in Brazil. I every day keep track of prices for physical media, especially, and we notice a trend. Games like Detective Pikachu and some other games, their prices drop more than other games. Can we expect maybe Nintendo to like help us pay less or that price range, like 180 reals or 200 reals? Então ele tá falando ali sobre se a Nintendo tem algum plano sobre diminuir os preços, né, do Brasil, localizar esses preços, visto que tem alguns jogos que a gente vê bem mais barato do que outros. Por exemplo, o Mario Strikers Battle League, né, que já teve aí várias vezes por promoção, inclusive tem gente que pegou aí por R$119, 125, enfim. Então foi uma pergunta bem interessante. Vamos ver o que o Bill vai responder. Vou colocar aqui. For more of the, more popular games as well, or is it something that is really hard? Well, there's a lot of marketplace forces that impact the pricing. Certainly, as you and I have talked about before, as you ask these tough questions, it's in our interest for the games to be as accessible and affordable as possible. We want people playing with our games, right? So it's always something that we're looking at, and we're always looking for ways to get the product into Brazil as efficiently as possible. Okay, I get that. Yeah, I know it's hard. But is Nintendo involved in these price drops as well? Então eles estão falando que eles sabem, né, que é muito importante, né, essa questão da localização do preço, até para atingir novas pessoas. Mas aí o Coelho perguntou, né, se a Nintendo tá envolvida nessa queda de preço, se é as lojas mesmo que fazem isso por conta própria. E aí vamos ver o que o Bill vai responder Or is it aqui something na that sequência. only the partners do? Like, for example, Amazon, Mercado Livre, and other partners. We can find, they often offer coupons and this kind of stuff. Is Nintendo involved in this process, or it's all Amazon? Is it? What I mean is Nintendo helping their local partners to offer lower prices to the fans? Sure, it's a great question. There are certain moments, like you'll see on the eShop, where we'll go ahead and have promos and specials. Again, we want to create those exciting opportunities for people to be able to access our games and buy them. So we'll do promos very once in a while, right? Again, refer to the eShop. But at the end of the day, it's the retailer who makes the decision. Então fala, ó, que é o varejista que toma essa decisão. Or is at what price they sell. So there are a lot of factors involved. Muitos I fatores see. envolvidos. I want to talk a little bit about the future now. Ó, agora é muito legal, o Coelho vai pontuar em relação ao futuro, aí, né, vai falar um pouquinho sobre que o Furukawa, né, um pouquinho depois ali dos resultados
da reunião de investidores, né, do relatório fiscal, né, anunciou ali que vai anunciar o Nintendo Switch 2, né, a sequência, o novo modelo, aí, como eles chamam, nesse ano fiscal. E vamos ver o que o Bill vai responder aí. Can we talk about the future? Sure. Yeah. In the last meeting for investors, Nintendo mentioned about their next system. Can we expect that Nintendo Switch 2, as we are popularly calling here in Brazil, now that it's official that it actually exists, can we expect it to come to Brazil as well? If we look at the trends that we've had of bringing products to Brazil and closer and closer and closer to the global launch date, I think that's a reasonable expectation to make. Então, no geral que ele fala, ele não tá prometendo 100%, tá, de que o Switch 2 vai vir para o Brasil. O que ele fala é o seguinte, tá, pra a gente entender junto aqui. Cada vez mais a Nintendo tem trazido os seus produtos aqui e cada vez mais perto da data de lançamento dos jogos, tá? E então o que acontece? É uma questão de tendência, né? E isso com o passar do tempo, vi chegando cada vez mais coisas pro Brasil e também mais perto da data de lançamento. Então, é uma coisa que dá pra quase cravar o martelo de que sim, o Switch 2 vai chegar ao Brasil, porém, agora a gente não tem a certeza, assim, bem completa se vai ser ali um dia depois, uma semana depois da data de lançamento, ou se vai ser no Day One. Se fosse no Day One, vai ser maravilhoso, mas a gente sabe como é que é o país, né? É muita burocracia envolvida e eles estão fazendo de tudo, tá? Pra trabalhar melhor nisso, tá? Você vê aqui tanto na entrevista, também a Pilar também dando isso que a gente vai falar, tá, em relação lá no vídeo do Digplay, tá, então eles se mostram, tá, e não são só falas, tá, a gente vem vendo isso, né, a progressão da Nintendo no Brasil, tá crescendo cada vez mais, o que eu fico bastante feliz. Vou colocar aqui. Oh, that's super exciting. Is it reasonable to expect it day one here in Brazil as well? Is it a goal for Nintendo? As you know, Então ele perguntou, ó, é um objetivo para Nintendo isso, trazer para o Brasil ainda no Day One? I've talked about, it's definitely a goal. And I've told you before that my boss, he has also made it as something that's very important. So our leadership, Brazil is a priority for Nintendo. Então, olha só, que ele falou que a Nintendo sim, tá? Inclusive o chefe dele é um objetivo de fazer isso pro Brasil. E tanto ele quanto a Pilar falaram, tá? Uma coisa muito legal, que o Brasil é uma prioridade para a Nintendo. E sobretudo a Nintendo Latam, tá? E muito mais para a Nintendo of America. Isso é uma coisa interessante, visto que eles sabem, tá? Agora com esses eventos de Nintendo, que inclusive a Nintendo tem estado bem, cada vez mais presente nisso, né? A Gamescom, tem aí também a BGS, Retrocon e outras mais, tá? Apesar da Nintendo em si, a Nintendo of Europe, não está na Gamescom da Alemanha, né, no mês de agosto, mas a Nintendo Brasil sim está marcando presença. A gente tem muito disso em relação dessa questão deles quererem progredir cada vez mais no país. Eu fico muito feliz de verdade com isso, cara. Se a gente fosse olhar uns 2 anos, 3 anos atrás, isso era muito diferente, cara. Bem diferente mesmo. And our leadership's always looking at ways to improve the way that we're servicing the market. So, as a goal, it's absolutely a goal. That said, then you run into all the different challenges from certifications and logistics and so forth, right? So no promises, but as a goal, that's absolutely our goal. That's great. Yeah, we're really excited about this. We know how important it is for the fans, man. So. Então ele fala, ele sabe o quanto é importante pra vocês, né? Sim, gente. I get it. I absolutely get it. Just like the Brazilian Portuguese games. Assim como jogos em português, evidentemente, né? Absolutely. There's another thing that's super important for fans as well, related to Nintendo Switch. Agora ele vai falar, cara, uma coisa muito legal sobre os jogos de Nintendo Switch, né? Nesse finzinho ele vai falar bem, né, sobre a questão do futuro, né? Falou já aí do Switch 2. E agora ele vai pontuar em relação quando o novo console tiver e tal, e como é que vai ser, né, o Switch atual que a gente tem. A gente pode esperar jogos por um certo tempo? Como é que vai ser isso? Excelentes pontos que foram trazidos aqui. Vamos assistir aqui juntos.
in their next systems. People are worried about maybe Nintendo Switch receiving less games when the next system come out. In my channel, I keep telling everyone that I think my theory is that Nintendo is going to keep both products receiving new games simultaneously. But maybe hearing it from you, what's the vision for the actual Nintendo Switch when the next system come out? Well, you and I just talked through all the games that are coming still this calendar year, right? And then we already know that there's other games that are coming. Donkey Kong Returns, that's about to come out. We're targeting January for that. Então, eles estão falando ali lá do ano 2025. O que eu acho que esse console ele vai aparecer, tá? Lá em 2025 mesmo. Esse ano, gente, fora de cogitação desse console aparecer, tá? Não quer dizer que ele não possa ser anunciado, mas pra ele ser lançado esse ano eu já descarto, tá? Então ele tá falando dessa parte ali, depois a gente não tem mais nada depois do Donkey Kong anunciado. A gente tem o Pokémon Legends EA, que não temos data ainda pro ano de 2025, e Metroid Prime 4 Beyond também não temos nenhuma data lá pro ano de 2025. Another big announcement that came out on the Nintendo Direct is Metroid Prime 4. Right? So those are games that we already know are in the pipeline and are going to be coming. We're already talking about 2025. So I think that there's plenty still there as far as games. And knowing what the installed base is of Nintendo Switch, I mean, we're talking. Então ele tá falando, falando bastante sobre essa questão, né, da base instalada do Switch. Eles têm consciência de que o Switch, né, ele tem uma base absurda, né, de jogadores, né. Só de venda é 140 milhões, né. E comprou. A gente sabe que tem várias pessoas que tem o Nintendo Switch, né? Tipo, tem o Lite, tem o OLED e tal. Sobretudo os produtores de conteúdo, né? E é um plano da Nintendo, né, de fazer com que uma família, uma casa tenha mais de um Nintendo Switch, né? A própria Nintendo já falou isso em seus relatórios fiscais e tudo mais. De base instalada tem um pouco mais de 120 milhões ali, então assim, é muito grande. Não dá pra sair e abandonar uma base instalada assim do nada e não lançar mais nada jogo e ficar só com um console que está por vir, né? Continuar aqui. About over 140 million units globally, right? As we've had 8 years of Nintendo Switch, that creates a very strong and interesting business for different developers, both first party as well as third parties and indies. So I think you can expect more and more games for Nintendo Switch, the current platform. Tô falando da plataforma atual, ainda dá pra se esperar muita coisa ainda vindo pro Nintendo Switch. É o que eu falo pra vocês, gente. Quando tiver o Switch atual não, o próximo, o Nintendo Switch, tá, ou qualquer outra coisa que a Nintendo for chamar, vai ter coisa que vai ser exclusiva pro novo console até pra que ele venda, né, porque senão não vai vender o novo console, a galera não vai ver, né, motivo pra trocar, né, se não for só jogo, outras funcionalidades que o console novo tiver. Então, jogos indies, cara, pode esperar aí pro Switch atual, third, não as third tipo jogos de lançamento agora, que só roda, tipo em PlayStation 5, Xbox Series X, tal, essas coisas assim, mas tipo um third pequeno, sabe? Ainda dá pra esperar pro Switch atual e jogo de Nintendo, cara, eu acho que vai ter muito remaster, port, remake que vai aparecer no Switch 1 aí, cara. Ainda vejo muito disso aí. So Nintendo Switch is gonna be alive. It's gonna keep coming, the new games. Is that something we can expect? That's what you're saying? For a while, yep. For a while, né? Então, por um tempo, sim. Eu acredito ali uns 2 anos coexistindo com o outro console, 2 a 3, assim, no máximo, sabe? Agora, tipo, de jogo indie, third, cara, 2029, 2030, assim, tranquilo, cara. Fair estimate and forecast on your part, yes. Yeah, it's super important for us, especially in Brazil. Yeah. Like we have the lower end, lower price point, like Nintendo Switch Lite, which is popular, and people want to, they invest in that, so they want to keep playing. Maybe one last question. I really want to know. It was mentioned as well that this next system is going to be more. Aqui ele vai perguntar, né, em específico, né, acredito que foi mais uma zoeira ali do Coelho,
Tá? E como fã, né, a gente quer saber disso, né? Como é que vai ser o próximo console da Nintendo? E basicamente, pessoal, ele falou que não tem nenhuma informação disso, tá? Só o Furukawa sabe disso aí e tal. E que a gente tem que estar atento, como ele sempre fala, stay tuned nas redes sociais, né? Para que a gente receba essa informação, né? Quando a Nintendo lançar um trailer, alguma coisa assim, ele não tem nenhuma informação sobre isso aí. Tá? Agora, pessoal, eu queria falar com vocês, tá? É sobre aqui o vídeo do Digplay, tá? Com a Pilar Pueblita, tá? E eu quero trazer alguns pontos aqui muito interessantes, tá? Alguns ele trouxe igual do Coelho sobre jogos de português, sobre a presença da Nintendo no Brasil, tá? Isso aí a gente já sabe, eles estão muito animados com tudo isso, como eu falei anteriormente. Mas eu quero trazer alguns pontos que o Coelho não, o Digplay trouxe, tá? É o seguinte, sobre Amiibos, tá? Porque é o seguinte, tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Que eu trouxe falando sobre que a Nintendo tem um registro, tá? Solicitando a marca Amiibo no Brasil. E aí foi o Digplay e perguntou pra Pilar o que ela tem a falar sobre os Amiibos chegando aí ao Brasil, tá? Então vamos ver o que ela respondeu. Another thing, talk about the collection, right? Amiibo. Do you think that can we expect Amiibo come to Brazil as well? I don't have anything to confirm or share related to that title. Of course, Nintendo is working to trying to expand the Nintendo products to the Brazilian consumers here in the country. But related to Amiibo, I don't have any information to share for now. Então, sobre a Amiibo, ela ainda não tem nenhuma informação para compartilhar. Acho que isso é uma informação que a gente vai ainda receber da Nintendo Brasil via rede social, tá? Mas que a Nintendo está sempre querendo expandir, tá? Sobre produtos da Nintendo no Brasil. Inclusive, no final desse vídeo tem uma coisa bem legal aí pra vocês. Fique até o final do vídeo que tem uma coisa legal aqui, tá? Que tem uma pergunta, não do vídeo deles, tá? Mas a gente vai falar sobre. Agora, a gente vai falar sobre Aqui vai falar mais do evento da Gamescom, I'm very tá? happy. For many reasons. Of course, as you mentioned, I'm always feel good coming to Brazil. I'm Latina. I love to stay in Latino countries. I yesterday had a delicious food dinner, so I love the Brazilian food. So I'm very excited for being in Brazil, and the passion that I'm seeing from the consumers, from the Nintendo fans, from the Nintendistas has something special. Eles cravando ali, né, o nosso nome que é muito importante pra gente, Nintendista, né? Nintendista, cara. É muito legal mesmo. And seeing an event like Gamescom. Gamescom itself is an event that is very well known in Europe. And I'm very proud as a Latina receiving this game with this well-known event, this event in Latin American countries. They choose Brazil, so very, very excited. I think it's very important to support the local industry. It's important to support the local producers, the local gaming developers, studios here. So actually you can see here in our booth, we have an area when we are showing some titles. Those are independent titles that they were developed in some countries in Latin America. So we have games from Brazil, games from Argentina, from Costa Rica. So isso é muito legal, né, pessoal? Porque é Gamescom Latam. Então, apesar do evento ocorrer no Brasil, não quer dizer que a gente só vai ter lá stands mostrando jogos brasileiros e tudo mais. Tem pela América Latina toda, tá? Coisas. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. It's important to support the local talents, and events like Gamescom, it's a way. So the reason why Nintendo is participating in the first edition of Gamescom is... Lembrando que é a primeira edição da Gamescom na América Latina, tá? É a primeira, essa que a gente teve nesse ano. For many reasons, to show the support to the country, to show the commitment that Nintendo has with the Brazilian communities. Brazil is a priority for Nintendo in Latin America.
Então a mesma coisa que o Bill falou lá, que eu falei pra vocês que a gente ia ver aqui, por isso que eu puxei essa parte dela falando ali do evento em si no Brasil, né? Que o Brasil é uma prioridade da Nintendo na América Latina. E, gente, isso se deve muito, tá? Em questão de vários aspectos, principalmente sobre a população brasileira, cara. Conta aí com mais de 215, tá? Vou aproximar, tá? 215, 217 milhões de pessoas no país, né? O país mais populoso da América Latina, né? Se a gente for contar com a língua portuguesa, de língua espanhola, na América Latina, o país que mais tem é o México. Não lembro agora o certo quanto é que era, se eu não me engano, é 130 milhões, mais ou menos assim. É o país que mais tem população que fala espanhol, né? Seguido aí da Colômbia, depois, não lembro se era 80, 70 milhões, mais ou menos assim. Somando tudo, a gente tem bastante falantes, né? Juntando do México ali pra baixo. E o Brasil, cara, só ele tem 217 aproximadamente ali. Então, assim, é muito legal que eles tenham essa consciência, né? Que o Brasil é muito importante, principalmente no mercado dos jogos, cara. É muito. Se você for ver gameplay no YouTube, a gente vê basicamente ali em inglês, espanhol e português. Tem muito, é muito forte isso. Muito legal isso. E vamos vendo aí a evolução da Nintendo no Brasil. And participating in this event, having presence with this kind of booth when we are having different games available for the players to play, interactive with our characters, making check-in for them, My Nintendo Rewards. Those kind of experience is a way to say thank you, but also is a way to commit, and participating with events that Gamescom is a way to support the local industry. So we are very, very excited. It's very important for us. It's like a proud for us Brazilians as well, because the first Gamescoms happening here, and Nintendo always do that. Like as I remember, on top of my mind, always that Nintendo are in the events like BGS and the big festival last year. Always Também tem a Big Festival que eu esqueci de pontuar. Brazilian games or American Latina games. So it's very important to support, and for sure we thank Nintendo about it, because it's very important to how can I say, show interest and commitment to the consumers and the country. Yes. That's it. Agora ele vai falar uma coisa muito legal aqui, que é sobre o My Nintendo, tá? Sobre os itens de My Nintendo, se dá pra se esperar esses itens que a gente tem aqui, né, em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, se dá pra esperar alguma coisa ali no Brasil. Vamos ver o que a Pilar vai responder. Talk about My Nintendo. As you said, we have here an action in order to get like a bag, right? Oh, yeah, the My Nintendo. My Nintendo. O que ele tá falando aqui, gente, é uma bolsinha que teve de Mario, tá? Quem tivesse lá na Gamescom era só mostrar o QR Code da sua conta e aí você conseguia ter, assim como na BGS teve lá o negocinho de acrílico do Mario Wonder e tudo mais. Então é uma coisa que tá chegando aí no Brasil, né? Essa coisa e os outros itens, né? Foi o que ele perguntou. Se dá pra esperar. Nintendo has plans to activate My Nintendo program physically stuffs in Brazil. Yeah, I mean the My Nintendo Rewards program. That's the name. It's available in Brazil for the digital rewards. So Então a gente tá falando das coisas digitais que a gente tem no nosso Nintendo Switch, né? Aquelas missões de recompensas, moedinhas de prata e tudo mais. Consumers that they get the Nintendo account and they get access to this program, they receive platinum points, gold points with their purchases. So the first thing that I want to say is the digital rewards are available here in Brazil, so everyone can use their platinum points. For example, events like this one, when we gave the opportunity to get a physical rewards, because the bag that we have here is an official My Nintendo physical reward item or article, but we don't have anything to share or confirm related to the expansion. Então eles pontuaram aí que em relação as coisas físicas, né, de ter a loja e tudo mais, ainda não tem nada para se compartilhar, tá, sobre isso aí. Eu acredito que isso vai mais chegar, gente, na época ali do Nintendo Switch 2, tá? Por hora eu ainda não vejo chegando aí, não. Uma coisa que eu espero bastante é antes do Nintendo Switch 2, tá? Ou pelo menos ali no lançamento, cara, a gente precisa do canal Nintendo Brasil. A gente não tinha até certo tempo o Twitter nem o Instagram da Nintendo Brasil.
Então, tá faltando agora o canal do YouTube pra conversar com o público, a Nintendo conversar com o seu público em português. Isso é uma coisa que a gente precisa bastante aí, que faria muita diferença, cara, muito. E até pessoas, né, que o YouTube acaba recomendando vídeo, numa hora de uma Nintendo Direct, recomendar esse vídeo, cara. Então, não é só tão boa não é só bom pra ela, quanto é bom pra gente também, tá? Isso aí tudo. For the physical rewards, but hopefully we can have something soon to share, but for now, just saying that keep enjoying the digital rewards that they are available. In a sort of way, the program is available in Brazil. Yeah, the program is very good. I love the gold points, right? Because I can buy. E aqui eles vão falar dos Gold Points, né? Que eles. Que o Diggy gosta muito do sistema de Gold Points, que ele comprou um jogo só com as moedinhas de ouro. A Pilar também falou, né, que gosta de também. E aí depois ele vai falar aqui sobre o programa do Shopping Tour, né, que são aqueles stands da Nintendo no shopping. E aí eles não têm mais informações para compartilhar, não sabe se nem vai continuar esse ano devido a alguns pontos e se vai se expandir aí pro Brasil, porque até então a gente só tem no Rio e em São Paulo, né? Perguntou se poderia ter em outra cidade. E aí ela falou que não sabe nem se ainda vai ter esse ano, tá? Então tem que aguardar aí as redes sociais e tudo mais, tá? Mas eu queria trazer essas informações aqui que eu achei muito importante. Então, daí a gente consegue ter que Mario Party Jamboree vai estar dublado em português. O Nintendo Switch lá do The Legend of Zelda, o Hyrule Edition, vai chegar sim ao Brasil, porém ainda não temos data, mas que não vai chegar no primeiro dia, vai chegar um pouquinho depois ali. O Nintendo Switch 2, a Nintendo tem objetivo de trazer, de levar, né, ao Brasil e principalmente ali cada vez mais próximo da data de lançamento. Também vamos esperar mais coisas aí em relação a esse programa do My Nintendo e outras coisas mais, né? E é isso, pessoal. Agora eu quero trazer só uma última info aqui pra vocês, que é o seguinte: a Nintendo ela demonstra interesse em levar os controles clássicos do Nintendo Switch Online para o Brasil, tá? Então a gente viu disso aqui, mas essa notícia não veio nem do Coelho nem do Digplay. Foi uma entrevista aí com o site Jovem Nerd, tá? A diretora de marketing da Nintendo para a América Latina, Romina Whitlock, ela recebeu uma pergunta sobre essa possibilidade de lançar os controles clássicos do Nintendo Switch Online no Brasil, e ela constata que a maior dificuldade é lidar com a distribuição terceirizada dos seus produtos que acontecem no Brasil e mercados da América Latina, como a gente falou aqui durante o vídeo. Mas que é desejo da empresa levá-los de forma oficial ao país e que realizam estudos a fim de que o processo seja viável, tá? Isso, cara, traria muitos benefícios. Um deles é a gente pagar um valor justo. O que é o valor justo? Por exemplo, esse controlezinho aqui do Nintendinho, ele custa $60, tá? 60 euros pra quem tá aqui, porque eles são dois, tá? Já esse do Super Nintendo, ele custa 30. Esse do Nintendo 64 é 49,90, né? 50 euros. Então, assim, a gente teria um preço localizado para esses controles, porque, por exemplo, tem gente vendendo, tá, esse controle do Nintendo 64 no Brasil por uns 800, 900, R$1.000, enquanto que ele deveria custar aí, sei lá, em torno da casa dos 300, 250, tá? Então, ter de forma oficial esses produtos traria muitos benefícios, principalmente dessa questão da localização da precificação, tá? Então, muito feliz, tá, que a Nintendo ela esteja realmente querendo sempre expandir o mercado aí no Brasil e trazendo essas coisas aí. É só uma questão de tempo, pessoal, a gente tem que ter paciência, tá? Mas já é alguma coisa melhor do que nada. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei compilar aqui da melhor forma as notícias pra vocês, tá? Das entrevistas aí da Gamescom. Espero poder estar na Gamescom no ano que vem. Não posso prometer nada, mas quem sabe a BGS tem uma chancezinha melhor de eu estar aí no Brasil. Eu informo pra vocês, evidentemente, aqui, tá? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que é muito importante. Me seguir nas redes sociais, @ThalesOliver no Twitter, @SouNintendista nas outras redes. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!